O Redentor de Sião vai voltar. Ele vai julgar a carnalidade. Ele vai julgar a nossa maldade. Ele vai julgar a nossa cobiça. E ele vai julgar toda a zombaria da verdade de Jesus Cristo nestes últimos dias. Eu lhe pergunto agora, neste exato momento. Vamos lá, se não for neste tempo, eu lhe digo, em qual tempo será? Satanás está prevalecendo. Você e eu sabemos que o inferno nunca prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo como está escrito. Mas será que ele está prevalecendo por um tempo agora? Será que Satanás estabeleceu uma fortaleza dentro da igreja, um forte obstáculo? Estarão muitos dos escolhidos de Deus sendo enganados? Paulo nos disse exatamente como ele viria contra o povo santo de Deus para tentar enganá-lo. Estamos falando de pregadores do Evangelho, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é de se estranhar que os seus ministros também se transformem em ministros de justiça. E isso é algo tremendo. Muitos virão nestes últimos dias para se opor aos apóstolos, para se apresentar como obreiros, transformando-se em apóstolos de Cristo. A fortaleza de Satanás na igreja nos últimos dias é uma multidão de mestres e ministros que foram transformados por um evangelho da carne. Eles vêm até nós como se fossem os ministros mais iluminados do Senhor. Eles soam exatamente como pregadores do Evangelho. Usam livremente o nome de Jesus, falam de justiça, usam as Escrituras, expulsam demônios, curam enfermos. E o Senhor lhes permitiu fazer muitas obras maravilhosas. Mas a mensagem não é de Deus. É outro Evangelho, é um engano, é uma apostasia. Não vem do Espírito. E neste momento, essas falsas doutrinas de Satanás estão prevalecendo em muitas áreas da igreja. Multidões do povo de Deus estão indo a convenções e reuniões para ouvir esse outro evangelho. O evangelho do eu, da prosperidade e do sucesso. O evangelho da carne está em alta dentro da igreja. Vamos lá, cristão, desperte! Será que você e eu estamos sendo enganados? Será que caímos nas armadilhas dos ensinos de um anjo de luz de Satanás? Será que você está sendo levado por essa enxurrada que os profetas anunciaram que inundaria a igreja nestes últimos dias? Entre na palavra de Deus e ouça o verdadeiro evangelho de Jesus e comece a julgar não pelo que ouvimos por aí, mas comparando o que Jesus disse com o que eles estão dizendo. A Escritura prova e desfaz a dúvida. Esse novo dilúvio de Satanás, esse novo evangelho dele é engano. Satanás se veste de piedade, Satanás se disfarça de piedade. Ouça isto. Claramente, se você não ouvir mais nada do que eu digo, ouça isto agora. É uma mensagem de compromisso, sem arrependimento nem santidade. Ela promete perdão sem arrependimento. Hoje, tudo o que oferecemos às pessoas é perdão. Ligue a televisão, escute. Santidade e perdão são oferecidos livremente, sem arrependimento. É um evangelho de ganho. Ele se baseia na suposição de que quanto mais piedoso você é, mais prosperidade terá. Ouça o terrível alerta de Paulo. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, julgando que a piedade é fonte de lucro. Paulo clamou: afasta-te dos tais. Afaste-se desse outro evangelho. Você quer ouvir o verdadeiro evangelho cristão? Quer saber o que Jesus realmente disse? Nesta era de pregações sobre sucesso e prosperidade, você quer saber o que o evangelho de fato declara? Está interessado? Aqui está, nas próprias palavras do nosso mestre. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau por causa do Filho do Homem. Agora veja o que o Evangelho diz sobre as pessoas, em nossos tempos modernos, dentro da igreja, que buscam as coisas materiais. Das próprias palavras de Jesus.
Ai de vós, ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque vireis a lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O evangelho de Caim despreza a pobreza. Ele rejeita e despreza os pobres. Ouça o que Caim diria: mas vós desprezastes o pobre, e dizeis ao homem próspero, bem vestido, com anéis de ouro e roupas finas, senta-te aqui no melhor lugar. E dizeis ao pobre, fica aí em pé, ou então, senta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não é exatamente isso que está acontecendo na Igreja de Jesus Cristo hoje? Este evangelho de Caim é um evangelho que rejeita a cruz. É uma mensagem que não exige quebrantamento, nem entrega, nem morrer para o mundo. É um evangelho que diz: você pode ter Jesus e ainda assim buscar tudo o que o mundo oferece. Pode ter a Cristo e ainda se apegar às riquezas, ao sucesso, ao conforto, à aceitação dos homens. Mas a cruz de Jesus Cristo condena tudo isso. A cruz expõe a cobiça, crucifica a carne e mata o orgulho. O verdadeiro evangelho nos chama a sair do sistema deste mundo. Nos chama a carregar a nossa cruz diariamente, a perder a vida por amor a Ele, para então achá-la nele. Paulo disse: quanto a mim, longe esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas este outro evangelho, o evangelho de prosperidade, o evangelho da carne, ensina exatamente o oposto. Ele coloca o mundo e suas riquezas dentro da igreja e diz: vocês podem ter os dois. Podem amar a Cristo e amar o mundo. Podem buscar primeiro o reino e todas as coisas. Mas eles inverteram a ordem, buscam primeiro as coisas e depois tentam acrescentar o reino. Ó amados, isso é engano, isso é apostasia. Isso é o que Paulo chamou de outro evangelho, que na verdade não é outro, mas uma perversão do evangelho de Cristo. Jesus disse claramente: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E ainda assim hoje, milhares e milhares estão servindo a Mamon em nome de Jesus. Tiago clamou em alta voz: ouvi agora, vós ricos, chorai e pranteai por causa das vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas roupas estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como fogo. Entesourastes para os últimos dias. Amados, o evangelho da prosperidade que está sendo pregado hoje é um evangelho da carne. Ele rouba a cruz de Cristo. Ele rouba o verdadeiro evangelho de sofrimento, de entrega, de renúncia. Ele rouba o chamado de Jesus para sair do mundo e viver separado. Este evangelho corrupto proclama: você não precisa sofrer. Você não precisa passar necessidade. Você não precisa ser perseguido. Apenas creia, apenas confesse, apenas reivindique e tudo será seu. Mas Paulo disse: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo nestes últimos dias. Este evangelho de prosperidade é uma maldição. Ele está levando milhões a uma falsa segurança. Está enchendo auditório, sim, mas está esvaziando o céu. Está construindo impérios religiosos, mas está roubando a presença de Deus. O verdadeiro evangelho é este: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O verdadeiro evangelho declara: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não se engane, cristão. O evangelho de Cristo nunca prometeu riquezas neste mundo. Ele prometeu perseguição. Ele prometeu ódio do mundo. Ele prometeu que seríamos rejeitados, separados, caluniados. Mas também prometeu:
Bem-aventurados sereis, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ah, mas este evangelho moderno diz: grande é o vosso galardão aqui na terra. É mentira, é engano. E milhares estão correndo atrás dessa mentira, crendo que podem servir a dois senhores. Mas o Espírito Santo está dizendo: sai do meio deles, separa-te, não toques em coisa imunda, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aqui está o cerne de tudo. Este evangelho da prosperidade está preparando uma igreja para receber o anticristo. Está moldando um povo que rejeita a mensagem da cruz, que rejeita a vida de renúncia, que rejeita o chamado à santidade. Está levantando uma geração que quer coroa sem cruz, que quer glória sem sofrimento, que quer reinar sem antes morrer. Paulo advertiu que, nos últimos dias, os homens não suportariam a sã doutrina, mas amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, coçando os ouvidos, desejosos de ouvir apenas o que agrada, apenas o que conforta, apenas o que promete bênçãos terrenas. E isso é exatamente o que estamos vendo. Igrejas cheias, púlpitos inflamados, mas é outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus Cristo. E este evangelho falso, com sua promessa de riquezas e prosperidade, vai colapsar em breve, porque o julgamento de Deus já está às portas. O Senhor vai abalar tudo aquilo que pode ser abalado, para que só permaneça o que é eterno. E quando vier a prova, quando vier a perseguição, quando vier a escassez, aqueles que foram alimentados com este evangelho de mentiras vão se desviar em massa, porque nunca conheceram a cruz. Cristo está levantando nestes últimos dias um remanescente santo, homens e mulheres que não amam o mundo, nem as coisas que no mundo há. Um povo que diz como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O evangelho verdadeiro não é sobre ganhar neste mundo, mas sobre perder tudo por amor a Ele. Não é sobre encher bolsos, mas sobre encher o coração da presença de Deus. Não é sobre conquistar posições, mas sobre se humilhar diante do trono da graça. Jesus disse: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago declarou: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ó Igreja de Cristo, desperta! Não te deixes enganar pelo brilho deste evangelho de Caim, deste evangelho da carne, deste evangelho corrompido. Julga todas as coisas pela palavra de Deus. Pesa cada mensagem na balança da Escritura. E se não estiver centrada na cruz, no sangue de Jesus, na renúncia do eu, rejeita. Porque só há um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que veio para salvar o pecador, para libertar o cativo, para transformar o coração, para nos levar a uma vida de santidade, esperando a sua volta gloriosa. E naquele dia, não serão os ricos em bens que entrarão no reino, mas os pobres de espírito. Não serão os cheios de si mesmos, mas os que se esvaziaram diante da cruz. Não serão os que buscaram ser aplaudidos pelos homens, mas os que foram fiéis diante de Deus, ainda que rejeitados por todos. Assim diz o Senhor: aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Amém.